Olá, pessoal, boa noite. Olha nós aqui de novo. Vocês não vão se livrar de mim tão fácil hoje. Boa noite para quem está me vendo agora, boa noite para quem acompanhou o estudo anterior do livro Mecanismos da Mediunidade. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu já falar boa noite aqui, deixa eu ver se eu consigo ler, né? Ehrentraut, é isso? Ehrentraut. Boa noite. Você me corrige se eu pronunciei errado, viu? Seja bem-vinda. Pessoal, está começando agora o nosso programa Sexualidade e Espiritismo. Nós estamos estudando o livro Sexo e Consciência de Divaldo Pereira Franco. Foi organizado por Luiz Fernando Lopes, essas mensagens, que se transformou em um livro, tá? E a gente faz esse programa sábado às 10h30 da noite. Mas, por conta de ajeitar aqui a vida, né, ajeitar as situações corriqueiras do dia a dia, a gente decidiu colocar um pouquinho mais cedo. E também o nosso programa acaba ganhando meia horinha a mais, né? Hoje a gente tem 1 hora para poder estar refletindo aqui, falando sobre os assuntos pertinentes vindas desta obra. Antes de tudo, pessoal, vamos agradecer, nunca é demais agradecer, não é mesmo? Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que vêm de encontro ao nosso estudo, nos amparando, nos esclarecendo, abrindo aqui os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa entender a mensagem que vem do alto. Então, muito obrigada, meu Deus, que possamos estar aqui reunidos na próxima semana. Quero agradecer também, pessoal, as nossas redes parceiras, que vêm retransmitindo, transmitindo os nossos estudos, os nossos programas aqui da família Renovando. Então, muito obrigada à TV Nave, à Web Fraternidade, Consolar e Esclarecer, a TV Casa Espírita, deixa eu ver o nome aqui, Seara de Luz, e também em live TV Espiritismo e Mediunidade. Lembrando que a gente está ao vivo também no Facebook. Então, o pessoal do Facebook também pode estar nos assistindo. Boa noite, Antonieta. Nós aqui de novo. Riachuelo, Sergipe. Gente, eu gosto de gente assim, que estuda, que fica assim umas 2, 3 horas só vendo live, vendo estudo. É isso aí. Significa, Antonieta, que você está preocupada com a sua evolução moral, não é mesmo? Obrigada pela companhia, viu? E você que vai nos assistir, que está nos assistindo, eu gostaria de te convidar para conhecer a minha página no Facebook, na Era do Espírito. Tem bastante conteúdo lá, tem bastante vídeo, então você pode ir lá, curtir, pedir amizade, que eu aceito, tá ok, pessoal? Vai ser um prazer ter vocês lá. E também quero fazer a divulgação aqui do nosso canal aqui de Barra Bonita, interior de São Paulo, que é o canal do NEP de Jesus, o nosso núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, voltado para a divulgação da doutrina espírita, né? A divulgação dos evangelhos, né, das escrituras, sob a luz, a ótica da doutrina espírita. Tá ok, pessoal? Então, fica aqui o convite. Bem, nós estávamos vendo aqui a situação das reencarnações, como é operada aqui para nós, espíritos que vai reencarnar, como é feito esse processo reencarnatório. Então, nós já decorremos aqui no livro, nós vimos, tá? A gente está no capítulo 2 aqui do livro, e nós vimos o processo reencarnatório em 2 situações diferentes. A reencarnação de alguém que exerceu uma missão importante na divulgação da doutrina espírita e também no auxílio às pessoas, ao semelhante. E vimos também um reencarne aqui de alguém que foi programado, que foi preparado para bagunçar o coreto, ou seja, né? Existem espíritos que vêm pelas portas do renascimento,
através de técnicos da espiritualidade inferior. Esses técnicos, eles fazem, né? Claro, com a permissão de Deus, senão não seria possível. Mas eles fazem esse processo reencarnatório, trazendo aqui para a Terra espíritos que vão trabalhar para conturbar, para prejudicar uma ciência, uma religião, uma coletividade, uma família. E nós vimos aqui que, na maioria das vezes, os processos reencarnatórios, eles são automáticos. É pela lei de afinidade, de causa e efeito, de ação e reação, de sintonia, que muitas vezes nós somos levados a reencarnar. Muitos espíritos ainda embrutecidos, né, endurecidos, contrários às leis divinas, contrários às leis do mundo espiritual, passam alguns séculos tendo as suas reencarnações de forma compulsória. O que é uma forma compulsória? O espírito não decide nem a hora, nem o lugar, nem quando ele vai reencarnar. Isso é decidido pelos benfeitores, por equipes espirituais, pela espiritualidade superior, para então agir em necessidade do próprio espírito endividado. Então, esse espírito que muitas vezes está sofrendo perseguições, sofrendo visões mentais, sofrendo no campo mental, consciencial, sofrendo até mesmo flagelos, escravidão por outros espíritos, são levados a reencarnar o mais breve possível, para que nessa tentativa, né, de reencarne, que eles encontrem aí a oportunidade de se melhorar. Eles encontrem a oportunidade de fazer diferente aquilo que por muitas reencarnações, muitos anos, eles têm escolhido. Então, muitas vezes a pessoa escolhe o caminho do mal, da perversidade, da crueldade, da enganação, do roubo, né, do prejudicar mesmo, de passar rasteira, de ter poder a todo custo, de querer ser, aparecer, ter a todo custo. E essa pessoa despreparada e desconectada das realidades espirituais, muitas vezes não tem condições de entender e de pensar no futuro reencarne, tá? Então, esses espíritos, eles são levados de forma contrários à sua vontade, ao seu conhecimento, para futuros reencarnes. Isso seria o reencarne compulsório. Boa noite, Maria do Sacramento. Olha nós aqui de novo. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. E você também que está nos assistindo, deixe seu boa noite aqui, a cidade de onde você está aqui nos assistindo, para a gente poder saber quantas localidades do Brasil estão presentes aqui nesse estudo hoje. Então, pessoal, a reencarnação, ela não é algo que pode ser evitado. Não para nós, espíritos em processo evolutivo. Se você é um espírito que possui situações para espiar, para reparar, e que ainda não chegou na pureza, na perfeição espiritual, você ainda precisa ser provado. Então, você terá que passar algumas vezes pela reencarnação para poder chegar ao momento em que não necessite mais desse processo. Agora, tem um detalhe aqui, pessoal. Divaldo está falando aqui que ele se encontrou com um homem que, dentro da doutrina espírita, ele era contrário aos ensinamentos da doutrina espírita. E colocava em xeque, e colocava em questionamento muitos princípios doutrinários, tentando levantar dúvidas, tentando levantar confusões,
tentando fazer separativismo, né, dentro das casas espíritas, né, e dos grupos espíritas. E quando a gente lê isso daqui, quem trabalha em casa espírita, quem trabalha em reunião mediúnica, vai saber o que eu estou falando. Até hoje, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que agem dessa forma, que querem um fim de um grupo mediúnico, que querem um fim de um grupo de trabalhadores, que querem renovar os princípios espíritas, porque diz, né, que os princípios da doutrina espírita dada por Allan Kardec estão ultrapassados, então precisa renovar essas bases. E muita gente assim. Vai saber se esses nossos amigos não são né, um desses nossos irmãos que foram trazidos à reencarnação justamente para isso, para causar essa conturbação geral no seio religioso onde ele se encontra. E aí a gente pode estender esses irmãos que trazem essa conturbação para todas as áreas. Não só para a doutrina espírita, mas para as outras religiões também. Porque quem é contrário ao bem vai agir em diversas formas aonde o bem se manifesta. Então, não existe o bem somente na doutrina espírita, tá? As outras religiões também têm muita coisa boa dentro delas. Tem muita religião que não acredita na imortalidade da alma, tem muita religião que não acredita em reencarnação, tem muita religião que não acredita na comunicação com os espíritos, mas se por um lado elas estão contrárias, fora desses princípios, por outro lado, eles fazem um papel social e uma transformação na vida da pessoa incrível. Que às vezes a doutrina espírita, né, mal entendida, mal compreendida e mal ensinada, não consegue fazer. Se nós pegarmos aqui, como exemplo do que eu estou falando para vocês, existem muitas pessoas que caem no vício, né, da química, das drogas, e encontram em muitas religiões o caminho de volta, o caminho de mudança, de renovação. Então, o papel da religião é realmente esse, melhorar a criatura. E se não fosse assim, o que seria dos nossos irmãos que pensam diferente de nós? Aonde estaria para eles a justiça de Deus? Aonde estaria para eles a salvação, né? A redenção, o caminho da recuperação do espírito? Então, não nos iludamos. Esses irmãozinhos programados para destruição estão em todas as partes do mundo e em todas as religiões. E muitas vezes estão dentro da nossa casa, estão numa sociedade, num bairro, numa vizinhança, no nosso trabalho. É importante que a gente saiba distinguir o mal do bem. É importante que a gente tenha discernimento sobre os princípios trazidos por Jesus e aqueles que são princípios criados pela criatura inferior, que é a criatura humana. Porque se a gente não tem essa base, a gente vai se deixar contaminar, vai se deixar levar pelo pensamento desses conturbadores, que na maioria das vezes tem um intelecto, tem uma inteligência desenvolvida, tem um QI tão alto que fica difícil você rebater algumas questões com eles. Então, mais do que ter a inteligência desenvolvida, nós precisamos ter a moral desenvolvida.
o discernimento do que é bom e do que é ruim, para que a gente, mesmo sem um intelecto, né, alto, sem um intelecto assim muito amplo, a gente consiga ter dentro de nós plantados, né, o verdadeiro caráter do evangelho, que é o amor a Deus e ao próximo. Isso por si só bastaria para a gente discernir o bem do mal. A gente não precisaria desenvolver tanto intelecto se nós soubéssemos aonde começa a maldade em relação ao outro. Aonde começa o prejuízo em relação ao outro. Tá ok? Então, pessoal, continuando aqui, Divaldo, depois que ele teve contato com esse senhor, e ele teve um diálogo, e ele percebeu que esse senhor estava indo contrário a tudo que a doutrina espírita ensinava, ele chega à conclusão aqui e nos fala. Ao término da explicação de Joana, de Ângeles, Divaldo falando, eu compreendi o porquê da postura pretensamente superior daquela entidade. Não seja de admirar que esses seres perversos que habitam regiões inferiores julguem-se possuidores de uma grande força psíquica, mental e de uma habilidade incomum para agirem conforme desejam. São espíritos que, ao longo dos séculos, a mitologia dos povos denominou demônios. Gente, hoje tem muita gente que, de vez em quando, a gente fala, esse é um demônio mesmo. Por quê? A pessoa está dando tanto a nossa vida que a gente não deixa de fazer relação com a mitologia como a gente conhece. Não é isso? E ele coloca assim, advindos de regiões do além-túmulo, que a mesma mitologia designou como inferno, ou equivalente. De fato, eles possuem relativa força e habilidade na busca de seus objetivos insanos. Mas somente contam com esse instrumental, porque isso lhes é concedido por Deus temporariamente para que se tornem agentes do poder soberano. Vamos tentar entender aqui por que Deus permite isso. Durante algum tempo, eles serão os braços da lei maior, até quando interessar a Deus esse processo, porque em breve os técnicos do mal serão também levados à reencarnação, que normalmente ocorre por um fenômeno compulsório. Foi o que eu expliquei para vocês lá no início sobre as reencarnações. Então, veja, a oportunidade de mudança vai chegar para todos, tanto para esses, né, irmãos que nós intitulamos como demônios, como para esses técnicos reencarnatórios que fazem esse processo para introduzir aqui na nossa vida humana esses espíritos conturbadores. Aí, Divaldo coloca assim, não há privilégios para a reencarnação. Não obstante, como dissemos antes, aqueles espíritos nobres, verdadeiros missionários do bem, recebem da divindade uma maior liberdade para escolherem vários aspectos de sua futura existência física. Uma das prerrogativas desses espíritos é a permissão para programarem um mapa genético que atenderá às suas necessidades de realização na Terra, bem como as escolhas da família que os receberá. Então, Divaldo está falando aqui já de uma situação de espíritos que têm condições de fazer a própria programação reencarnatória. É claro, a gente nunca faz uma programação reencarnatória sozinhos, tá? Não existe isso. Né? Vocês podem ver que lá no filme, né, de André Luiz, lá no livro de Nosso Lar, ele vai falar sobre um departamento onde pessoas lá trabalham para fazer com que essas reencarnações programadas aconteçam.
Então, não é assim, eu vou reencarnar, eu desejo reencarnar agora. Não, vou escolher aquela mãe loira, de olho azul, aquele pai moreno, de olho verde. Não, calma, gente, calma. Não é assim. Existe toda uma assistência em volta de nós, que já temos condições de entender as necessidades das quais nós precisaremos passar para reencarnarmos. Então, muitas vezes, um espírito que não tem condições de programar a própria reencarnação, se ele fosse programar a sua reencarnação e fosse dito para ele, olha, você vai ter que vir com uma deficiência física ou mental, porque você, meu irmão, você errou muito, você fez muito mal, você prejudicou o seu perispírito, então agora está aí a consequência. Muitos desses espíritos sairão correndo, negariam a reencarnação e ainda blasfemariam contra essa oportunidade bendita. Então, não é todo mundo que tem condições de entender e aceitar as condições que vai necessitar para voltar ao mundo terreno. Não é as condições que vai, assim, que vai fazer gosto à sua vontade, mas aquilo que é necessário para continuar na caminhada evolutiva. Então, nós temos exatamente o necessário para continuar. Temos uma família, uma situação difícil, mas que nos alavanca, né, para frente. Temos aquele trabalho que muitas vezes a gente não gosta, mas isso, né, vai criar em nós uma determinação para que a gente busque outros meios, outro tipo de tarefa. Então, tudo que nos envolve foi necessariamente visto e programado para que a gente conseguisse desenvolver dentro dos nossos limites e da melhor forma uma existência aqui sobre a Terra. E veja bem, se a gente obtendo, né, tendo o necessário, a gente já contrai novos débitos, cai em novos erros. Imagine se fosse feita a nossa vontade. Porque todo mundo, quando vai reencarnar, né, né, se você perguntar para alguém aqui na Terra que tem uma situação financeira restrita, que não tem um carro do ano, que tem uma casa, né, simples, humilde, às vezes essa pessoa ela vai ter projetos grandiosos, eu quero uma casa maior, né, uma mansão, eu queria um carro do ano, eu queria reencarnar assim, sabe, com um dinheiro no banco para poder viajar, sem compromisso, sem responsabilidade com ninguém. Então, se dependesse de nós trazermos para as reencarnações, né, aquilo que a nossa vontade exige, a gente não iria evoluir nunca. Nunca. Porque a gente não sabe pedir. A gente não sabe o que é melhor para a nossa evolução. A gente acha que uma vida fácil, confortável, sem muito estudo, sem muito trabalho, sem muito problema familiar, é uma vida boa. Alguém tem isso aqui sobre a Terra? Alguém tem essa vida de maravilhas? Eu desconheço. E se a pessoa tiver, é a porta larga da perdição. Porque quanto mais fácil for você ter acesso à matéria e aos prazeres que te acorrentam, mais fácil vai ser você se perder no meio desses prazeres, dessa matéria, dessa porta larga. Então, entrar pela porta estreita
é uma maneira da gente não se afundar mais. Se muitas vezes nós não temos aquilo que nós gostaríamos de ter, é por conta do que nós iríamos fazer com os nossos desejos. Poderíamos usá-los de forma errada, de forma inútil. Então, veja, não tem como comparar a sabedoria divina com a sabedoria de espíritos ainda não perfeitos. É por isso que Deus trabalha e age na nossa vida por caminhos que a gente desconhece, por caminhos que muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende. E a reencarnação que você tem hoje é fruto de uma necessidade, de algo que precisa ser superado, melhorado. Então não adianta você espernear, você se revoltar contra Deus. O que você precisa é lidar com a situação. O que você precisa é desenvolver em você qualidades que talvez você ainda não as tenha. E só depois, então, vai ficar mais fácil, mais suave, menos penoso as outras reencarnações que virão. Porque a dor e o sofrimento, no geral, querem nos dizer alguma coisa. No geral, as situações difíceis, o companheiro difícil, o relacionamento difícil, o filho difícil, querem nos dizer alguma coisa. Então, nós precisamos estar atentos quando a dor vier falar, o que a dor está querendo dizer? O que aquela situação difícil está querendo te ensinar, te mostrar? Tá? Agora, quando a gente já tiver assim, né, um pouco mais de crédito aí diante da espiritualidade, então a gente não vai pedir para vir gozar dos prazeres da terra, tá? Vocês veem algum missionário, né, vindo aqui gozar dos prazeres da terra e ainda exercer uma missão da espiritualidade superior? Vocês conhecem alguém? Todos os missionários, todos os tarefeiros que passaram aqui para deixar sua contribuição no quesito doutrina espírita, todos eles tiveram vidas difíceis e escassas. Então, veja, esse tipo de sacrifício, de comprometimento, exige muito do espírito. E não é todo mundo que está pronto para se sacrificar pelos outros. Então, quando a gente for pedir alguma coisa na próxima reencarnação, que a gente saiba pedir, que nós saibamos o nosso limite, as nossas verdadeiras condições para auxiliar e para receber auxílio. Porque não adianta a gente viver no País das Maravilhas, assim, viajando, né? Imaginando que você vai exercer grandes coisas, vai ser uma pessoa famosa, vai ajudar milhões de pessoas, vai ter aquela mediunidade de cura, vai psicografar muitos livros, nossa, vai ser aquele palestrante famoso, vai ser dirigente de federação espírita, pelo amor de Deus. Primeiro, nós precisamos ter condições para estender o bem aos outros. E essa condição, o requisito principal, é sabermos o que é ser amor. É saber o que é dar amor, ter amor ao próximo.
Se a gente não entender o significado da palavra amor pelo semelhante, amar a Deus, pode esquecer. O seu único raio de ação, primeiro, será você mesmo. Não tem como você auxiliar se você sequer consegue se auxiliar. E é por isso que as reencarnações fazem justiça às condições necessárias de cada criatura. Cada criatura aqui na Terra reencarna exatamente aonde precisa, onde necessita, como eu acabei de falar aqui para vocês. Mas avançando, pessoal, aqui, às vezes as reflexões estão longas, estão profundas, mas avançando aqui, Divaldo, ele vem nos falar assim, que não há privilégios para a reencarnação, todo mundo vai reencarnar. Apesar disso, como dissemos antes, aqueles espíritos nobres, tá? Que já têm essa condição evolutiva moral, verdadeiros missionários do bem, recebem da divindade uma liberdade maior para escolher vários aspectos da sua futura existência. Agora eu pergunto para vocês, de novo, quais são os aspectos da futura existência de um missionário do bem? Fortuna? É uma vida fácil? É casar e se encher de filho? Quais são os aspectos que a gente vê por aí desses missionários? Fala para mim. É ficar preocupando quanto tem no banco, se vai comprar um terreno aqui ou nos Estados Unidos? A gente precisa saber fazer essas diferenças, né? E aí, ele vem falar aqui também que uma das prerrogativas desses espíritos é a permissão para programarem um mapa genético, que atenderá às suas necessidades de realização na Terra, bem como a escolha da família que os receberá. Aí eu fico aqui pensando e eu levanto essa questão aqui com vocês. Veja, não dá para negar que Chico Xavier foi um missionário de Deus. Não dá para negar. Mas vamos, assim, olhar um pouco para a vida de Chico. Ele ficou órfão de mãe aos 5 anos, foi morar com uma madrasta que judiava dele, que batia nele, até furava ele com o garfo. Certo? Depois, o pai casou novamente, reuniu os irmãos, conheceu uma outra madrasta que já era um anjo na vida de Chico, só que essa madrasta durou pouco, porque ela desencarnou logo. Depois ele teve que sair para trabalhar, para levar o sustento para os outros irmãos. Aí você olha para a estética de Chico Xavier, né? Ele teve problemas nas visões, teve problema com calvície. E aí, agora eu paro e pergunto para vocês. Se Chico pôde escolher, então ele sabia que ele iria reencarnar nessas condições difíceis, ou não? Se ele era um missionário e deixou tudo o que nós conhecemos, o que nós estamos estudando, todas as obras, toda a divulgação do Evangelho, as luzes. Se ele era um espírito evoluído e tinha condições, ele não poderia ter escolhido uma família melhor, condições melhores, existenciais, ter poderes aquisitivos para divulgar mais a doutrina, esteticamente ser um cara apresentável, um cara bonitão. Ué, não poderia? Estou falando alguma besteira aqui? E por que será que Chico, se ele pôde escolher, ele veio nessas condições que nós sabemos? Então, sem querer levantar nenhum tipo de especulação, porque nós não temos conhecimento da ficha espiritual de Chico, nem sabemos o tamanho da sua evolução,
O que nós podemos tirar da lição de um ser que reencarna nas condições como ele, a primeira coisa é a humildade. É a humildade e a dedicação acima da miséria, a dedicação ao semelhante acima das próprias dores. Porque Chico sofreu bastante. E nem por isso ele deixou de trabalhar, de psicografar, até tapar na cara em reunião mediúnica ele levou. E ele desistiu? São mais de 400 livros. Uma vida inteira dedicada à mediunidade, a trazer as instruções, as mensagens do alto. Como é que a gente não vai se espelhar? Agora, imagine vocês as recompensas que esse ser não encontrou quando desencarnou. Todas as almas, todos os espíritos que ele ajudou, todos os benfeitores que por suas mãos, por sua boca, por seus olhos, passaram aqui pela Terra para nos trazer as luzes da doutrina espírita. Imagine como não foi a reunião desses espíritos amigos. Então, minha gente, quando a gente pensa em reencarnação, a forma, o meio, nós temos que ver primeiro as nossas condições, quem nós somos hoje, o que nós podemos dar de nós mesmos. Então, veja, tem um termo, né, muito bonito que Paulo usa em uma de suas cartas, onde ele diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E às vezes a gente realmente não tem nem ouro, nem prata para ajudar um familiar, alguém que passa pela nossa vida, ou até mesmo para nos ajudar. Mas nós precisamos encontrar em nós o verdadeiro ouro e a verdadeira prata dos sentimentos, dos pensamentos, das ações, para poder fornecer para as pessoas. Vamos descer, que a gente subiu alto agora. Vamos descer dessa nuvem. Vamos voltar aqui para os nossos estudos terra a terra, para que a gente consiga realmente entender a importância da reencarnação na vida da criatura, na nossa vida. E Divaldo continua assim, e saindo lá, né, do mapa genético e tal. Quando falamos sobre o amor sublime, queremos lembrar que o afeto que possui uma dose mais acentuada de busca sexual também é perfeitamente compreensível. É possível amar-se sexualmente a outrem. Talvez não existam outros lances transcendentais, mas existirão o companheirismo e o carinho, porque o indivíduo pode ainda estar numa fase primária em que o amor caminha ao lado das sensações. É muito nobre desde que respeite o seu parceiro, pois o que foge da linha do equilíbrio é a ausência da consideração no relacionamento. Então, o que Divaldo está falando aqui? Pode ser que você, ao se relacionar, né? Quando a gente se relaciona assim a primeira vez com alguém, o que vem primeiro? Vem o afeto, vem a admiração, né? Vem a química, aquela coisa de pele,
o desejo. E Divaldo está falando que se a gente está no início primário do entendimento do amor, e no relacionamento, falando assim, da relação entre duas pessoas, esse amor sublime, ele pode ser construído por esses processos sexuais. Então, se o seu primeiro envolvimento com aquela pessoa foi por conta de uma relação sexual aonde aconteceu o afeto, a admiração, o entusiasmo, o desejo, dessa fagulha que une as pessoas, não necessariamente você precisa ter um passado espiritual de relacionamento com aquela pessoa. É isso que ele está dizendo aqui. Muitas vezes você pode começar a se relacionar naquela hora, de forma intensa. Você pode começar a criar laços espirituais em uma relação presente. Nem por isso significa que essa pessoa tem algum vínculo de reencarnações passadas com você, tá? Então, essa fagulha do amor, ela pode acontecer sim dentre esses relacionamentos que são acometidos primeiramente pelo desejo sexual e que depois, se dentre essas sensações acontecer o respeito, ao seu parceiro, então esse equilíbrio, esse companheirismo, tudo isso, todas essas virtudes que a gente necessita para estar bem relacionado, né, com alguém, se transforma assim em amor sublime. A Maria do Sacramento colocou: esses conhecimentos são verdadeiros tesouros. Verdade, né, Maria? Eu estou adorando aqui também os conhecimentos que Divaldo nos traz aqui. Vocês vão comentando aí se vocês concordam ou não, tá ok? Obrigada. E aí ele continua aqui, ó. Os espíritos amigos nos ensinam que o retorno de uma vida que o retorno de uma individualidade de um espírito à vida do corpo pode acontecer por diversos métodos. Agora a gente vai entrar aqui na questão vias de acesso para o reencarno. Quais são? E ele continua: o mecanismo da imantação do espírito à matéria será o mesmo, desde que haja condições que propiciem a reencarnação. Ela poderá iniciar-se na tuba uterina ou fora dela, como é o caso da fecundação in vitro. O método para que o reencarnante se materialize na dimensão física é indiferente, desde que ele consiga produzir o acoplamento do seu perispírito ao zigoto, a célula primordial que vai desdobrar a realidade do futuro corpo. A explicação é válida, inclusive para a hipótese de uma clonagem. Os instrutores espirituais acreditam que no futuro, provavelmente, num futuro não muito próximo, o avanço da ciência tornará perfeitamente normal o processo da clonagem humana. É importante esclarecer que se trata da clonagem do corpo físico. Acho que a gente até falou sobre isso aqui semana passada. Porque as características psicológicas ligadas ao ser que manipulará o corpo jamais serão clonadas. A personalidade, a inteligência, as emoções, o livre-arbítrio serão sempre de responsabilidade do espírito reencarnante, o que nos autoriza a concluir que o processo da clonagem será restrito apenas às características biológicas que definem o ser humano. Vale ressaltar que, para os espíritos, futuro próximo pode significar 100, 200 ou 300 anos. E aqui, para finalizar, ele coloca assim:
Os mentores espirituais ainda afirmam que a ciência desenvolverá uma espécie de útero artificial. Se eu não me engano, eu vou trazer aqui para vocês semana que vem, tem uma fala de Chico Xavier no Pinga Fogo, quando ele foi participar do programa Pinga Fogo, falando sobre os órgãos de plásticos que iriam substituir os órgãos originais. Se eu não me engano, tá? Se eu não tiver doidinha ainda, então, a minha memória não estiver falhando, eu trago para vocês aqui no próximo estudo. Para encerrar o assunto, Divaldo fala: esse útero artificial que poupará à mulher os testemunhos dolorosos da gestação, já que esses equipamentos permitirão o desenvolvimento embrionário e fetal extracorpóreo. A fertilização assistida é uma das maiores bênçãos nessa área que a ciência obteve para proporcionar a felicidade à criatura humana. Imaginemos uma pessoa que, por motivos kármicos, reencarnatórios, expiatórios, vem à Terra impossibilitada de ter filhos, mas que daria a vida pela honra de ser mãe. Se ela dispuser de um meio artificial que lhe proporciona esta bênção, quantas outras dádivas ela não poderá distribuir por causa da alegria que recebe? Enquanto que na frustração, quanto ira, quantos conflitos psicológicos e quantas mágoas teria se não pudesse fruir a felicidade de um filho nos braços? A psicologia recomenda que os pais devem manifestar um intenso carinho durante a gestação da criança, envolvendo o feto em uma atmosfera de receptividade e de amor. Numa visão espiritual, concluímos que o reencarnante assimila, absorve, percebe as vibrações mentais deles para que o seu filho experimente uma reencarnação saudável. Por isso, com o surgimento desses úteros artificiais, mais facilidade ainda terão esses pais para proporcionarem ao filho um ambiente de amorosa expectativa, sobretudo a mãe, pois ela estará liberada da dificuldade de carregar a criança no útero e terá o seu filho praticamente diante dos seus olhos, que envolverá com imensa ternura. Então, aqui a gente encerra esse item, no capítulo das reencarnações. E, para ressaltar esse último parágrafo aqui de Divaldo, a gente tem que lembrar que muitas das nossas escolhas, talvez numa vida futura, seja o não da maternidade. Então, muitas mães no plano espiritual, muitas mulheres no plano espiritual, optam, pela escolha da não maternidade. E quando chegam na vida aqui terrestre, começa a sentir aquela vontade de ter um filho, todas as suas amigas têm um filho já, Às vezes casou e o marido quer muito ter um filho, fica aquela pressão psicológica. É difícil você lidar com uma situação que você desconhece, porque afinal de contas você é mulher e no geral, para quem não conhece as escolhas, as expiações e as provas que o espírito deve passar e que necessita passar, para quem desconhece isso, no geral as pessoas relacionam mulher com gestação, com criança. Você é mulher, você tem útero, então você vai ter que dar à luz a um filho. E quando isso não acontece, fica aquele olhar pesado da sociedade, da família, aquele olhar que está julgando essas mulheres por elas não estarem conseguindo exercer o papel da maternidade. Muitas vezes é a escolha da própria mulher. Tem mulher que não tem condições de ser mãe, misericórdia. Olha o que a gente tem por aí. Às vezes a maternidade vem para tentar melhorar a pessoa, amadurecer a pessoa.
E mesmo assim, a pessoa ainda se deprime, se frustra e até mesmo nega o filho, né? Então, nós temos como prova disso a própria mansão do caminho do nosso Divaldo. Quantas crianças, são mais de 3.000, quantas crianças ele não recolheu, ele não ajudou. Acho que filhos registrados são 600, se eu não me engano. Não sei se aumentou esse número. Mas quantas crianças não foram abandonadas, não foram levadas para a mansão do caminho, porque as mães ou não queriam ou não tinham condições de cuidar. E isso até hoje acontece. Então, nós precisamos realmente entender a responsabilidade. Antes da gente pedir que a ciência trabalhe em nosso favor, realizando os nossos desejos, é o que eu disse lá atrás. A gente precisa saber pedir. Você, às vezes, quer muito ter um filho, muito. Você ora, você ajoelha, você vai num tratamento físico, medicinal, num tratamento espiritual e roga a Deus para receber um filho nos braços. E quando esse filho vem, a sua relação com ele é das piores. Então, nós precisamos realmente entender o papel da reencarnação e a nossa responsabilidade como mãe, como pai desse filho, desse espírito reencarnante. Só assim nós conseguiremos trilhar não, perdão, a palavra saiu errada. Nós conseguiremos trilhar um caminho melhor na senda do progresso espiritual. Não somente nós, mas de todos os que nos rodeiam. Tá ok, pessoal? Bom, gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Hoje eu encerro por aqui. No próximo estudo, a gente vai falar sobre a psicose puerperal. A gente ainda vai estar falando sobre os distúrbios do útero, né? Se eles estão relacionados ao físico, se as enfermidades do útero estão relacionadas à mente, né? A gente vai discorrer sobre esse assunto. Então, fica aqui desde já meu muito obrigada, boa noite. Peço que vocês compartilhem os estudos, se inscrevam nos canais espírita, nas nossas redes amigas, visite as nossas páginas no Facebook, para que a gente continue, né, tendo força diante de tantas dificuldades na divulgação e na reflexão da doutrina espírita e dos seus ensinos. Muita paz a todos. Agora, tem Medicina da Alma de novo, se não me engano, 10h30, com Pedro, acho que Pedro Paiva. Acompanhe, continue ligado na nossa programação. Boa noite, Maria, boa noite, Antonieta, boa noite para Erentraut. Boa noite, Erentraut. Que vocês possam estar aqui semana que vem para acompanhar mais um estudo. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Tchau, pessoal.